Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A agricultura sempre foi o motor das inovações. Esta é uma das frases utilizadas pelo professor Tiago Franceto para contextualizar o avanço constante e intenso da incorporação de novas tecnologias nos equipamentos usados no campo. Neto de produtores rurais, o gaúcho de Venâncio Aires é doutor em engenharia agrícola, com ênfase em máquinas e mecanização. Apaixonado pelo assunto, acompanha e analisa as tendências que visam, especialmente, tornar mais ágil e eficiente o manejo nas fazendas, otimizando processos e ampliando resultados. No bate-papo, fala sobre o atual panorama da agricultura mecanizada e aponta as perspectivas para o futuro. Alerta para a necessidade de maior investimento na qualificação profissional, um dos entraves que limitam o aproveitamento da tecnologia já existente nas máquinas, e indica as principais perguntas que devem ser feitas antes de definir se é ou não a hora de renovar o maquinário da propriedade. Tiago Franceto, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Para o pessoal que está nos ouvindo, nós nos encontramos durante o encontro técnico do Grupo LOX, né, realizado há alguns dias em Chapada dos Guimarães, e aí você trouxe um tema que é um tema que todo mundo tem interesse, né, que é mecanização, qual o futuro, quais as tendências, mas o porquê das coisas, por que as tendências são tendências, né? Acho que isso é muito legal também, a gente conversava isso inclusive nos bastidores aqui. Mas antes de entrarmos de cabeça nesse assunto, eu queria te agradecer mais uma vez e te cumprimentar por estar participando do podcast. Seja bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, patrão. Prazer conhecê-lo aqui nesse evento. Foi muito importante estar aqui junto com o Grupo LOX e poder conhecer as pessoas ao longo dessa caminhada, acho que é o mais importante. E a gente veio para cá para conversar de tendências e inovações, então vamos trazer essa temática para o público sério. Maravilha. Antes de tudo, a gente precisa entender a tua história, né, Tiago? Como começa a história do Tiago? Você é natural de onde? E tua relação com a agricultura vem de berço? Como que é essa trajetória da tua vida aí? Maravilha. Eu sou professor, como tu bem comentou antes, da Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Cachoeira do Sul. Lá no campus é um campus dedicado à parte de engenharia. Então eu sou engenheiro agrícola, trabalho com mecanização já há bastante tempo. Foi uma questão um pouco tanto familiar quanto de gosto pela área. Então a mecanização me atraiu há bastante tempo e como alguns amigos sempre me relatam, a mecanização ela vicia. Depois que a gente acaba experimentando, nós não queremos mais sair. Então, desde 2008 eu trabalho com máquinas agrícolas, leciono desde 2017 na universidade, então leciono a parte de mecanização lá desde 2017. E isso surgiu um pouco tanto de família, minha família, meus avós principalmente eram agricultores, e isso acaba enraizando na gente. Você é natural do Sul mesmo? Sou natural do Rio Grande do Sul, natural de Venâncio Aires, e hoje sigo atuando no estado. Os seus pais produziam também? Plantavam também ou não? Não, meus pais não. Meus pais não. Tua primeira lembrança de campo que você tem, cara? Qual é a primeira vez que você teve numa área agrícola aí? Foi quando criança, provavelmente? Foi quando criança, sem dúvida. Na parte dos meus tios-avós, principalmente, com produção de milho em pequena escala, a questão de produção de animais mesmo. A agricultura familiar mesmo é a principal realidade da minha família, dos meus tios-avós, dos meus avós. Então isso foi uma das primeiras lembranças. Então, a região no qual eu trabalho e moro é uma região muito forte da produção hoje de soja, arroz e tabaco. A minha família vem de regiões pequenas que a principal produtividade é o tabaco. Pois é uma cultura completamente diferente da que nós estamos habituados aqui no Cerrado, né? Tem toda uma característica ali, muito tradicional também no sul do país. E aí você já disse, né, que optou pela mecanização porque tinha um pouco dessa influência, mas você gostava muito de máquina quando criança, de motor? O que é a tua paixão por essa área? A minha mãe sempre comenta comigo que uma das coisas que ela acreditava, que acabaram me guiando para essa área, foi por um apreço às gambiarras que o meu avô fazia, né? Então, o meu avô sempre foi muito inventor e isso acaba, acho que, percorrendo as veias da gente também. E depois por uma questão também de formação, né? Ao longo da formação a gente vai acompanhando tendências, vai acompanhando segmentos e a gente vai tendo aquele que a gente vai criando mais afinidade. E acabou unindo o útil ao agradável, a gente está aí hoje
lidando nessa parte. Maravilha. Do período que você estava na universidade até agora, passaram-se aí cerca de quase 2 décadas, né? Pelo que a gente calculou ali de quando você comentou, inclusive na apresentação. Mudou muito, né, cara? 2 décadas mudou muito de mecanização, né? A gente teve uma evolução gritante, pelo menos a olhos vistos, né? Sem dúvida. Esses 20 anos aí, eles permitiram que com quem acaba tirando um pouquinho, assim, eu saio um pouquinho do mercado agora, vou tirar umas férias, vou perder o time. O mercado está numa evolução tão absurda que mesmo a gente que está todos os dias acompanhando, todo no noticiário, tudo que está acontecendo, vamos em feira todos os anos, 2, 3 feiras por ano, mesmo assim tu às vezes é pego de surpresa por alguma coisa nova, alguma tecnologia nova que ela vem realmente uma velocidade absurda. E aí, é preciso que as fazendas adotem essa tecnologia a ponto que elas vão saindo? Ou qual a tua orientação prévia antes da gente aprofundar nesse tema mais ainda? Ótima pergunta. Isso é uma pergunta importante da gente discutir. Nem sempre é necessário fazer isso. É preciso primeiro, acho que, compreender qual é a sua real demanda, quais são os seus gargalos, o que você precisa solucionar hoje, qual é o seu nível de precisão, até que nível você precisa ir, até que nível você deseja ir. Talvez traçar uma estratégia de médio, curto, médio e longo prazo e dentro dessa estratégia planejar uma implementação de determinadas tecnologias. Mas não precisa correr com sede ao porte demasiado, que às vezes isso pode atrapalhar o processo. Pois é, a gente às vezes tem a sensação no campo, né, de um ou outro produtor, uma outra pessoa ou colaborador, às vezes ficar achando que está atrasada a tecnologia porque o vizinho já tem uma mais nova, e isso é um sentimento que é meio que natural, né? Mas é hora de ponderar e realmente ver se faz sentido realmente para você e, na sequência, ou antes disso, saber se o que você tem, você está conseguindo extrair tudo que ela oferece, né? Esse é um outro grande desafio. A gente precisa, eu acho que, olhar um pouquinho mais, primeiro, para a sua situação. Cada um tem uma área, cada um tem um manejo, cada um tem uma problemática a solucionar. E a partir dessa identificação e compreender esse ponto que tu muito bem colocou, o que eu estou realmente extraindo da máquina que eu tenho hoje? Será que eu não posso melhorar esse objetivo primeiro e aí partir para uma incorporação de nova tecnologia? Então essas reflexões elas são primordiais para a gente fazer. Dá para ter uma ideia do quanto a gente consegue extrair da tecnologia ou quanto a gente está deixando de extrair de tecnologia do que existe hoje no mercado aqui? Olha, em função de que a gente tem um mercado nacional muito complexo, por um envolvimento de tanto tamanho de propriedades, quanto culturas distintas, quanto também o nível de escolaridade no país, a gente poderia trabalhar aí numa faixa tranquilamente de deixar de usar algo aí superior, tranquilo, a 50%, 80% de eficiência dos equipamentos que já estão no campo. Rapaz, é muita coisa. É muita coisa. 50%, 80% que está deixando de utilizar. Exatamente. Está lá já, então já está lá, mas não está sendo empregada como poderia. Pois é, e aí vem toda a questão de capacitação de mão de obra, de todo mundo estar qualificado ao ponto de fazer os treinamentos, né, das empresas, das montadoras, dos fabricantes, né, entender todo o processo, né, e a gente vai alinhando uma série de novas tecnologias embarcadas em cada maquinário, né, então tem todo um meio de campo muito complexo também de ser trabalhado que demanda dessa capacitação. Sem dúvida, todas as partes envolvidas nesse processo, elas têm interesse que isso seja solucionado. Evidentemente, situações como... Pegar exemplos um pouco mais pontuais do sul do país, onde o agricultor ele é responsável por um monte de atividades dentro da propriedade, se torna, de certa forma, até um desrespeito ainda querer apontar que às vezes ele extrai 100% da máquina. Porque ele, além de ter que ser o operador, muitas vezes ele é o mecânico, ele é a pessoa que vai regular o equipamento, ele é a pessoa que tem que controlar o custo da propriedade, tem que controlar um monte de coisa. Então ele se torna um profissional multitarefas que ele não tem tempo também suficiente para poder extrair o máximo da sua máquina. Então tem esse outro aspecto que a gente também precisa pontuar e sempre lembrar. Quer dizer, então você tem a dificuldade muitas vezes de qualificar um time grande, no caso de fazendas, por exemplo, aqui de Mato Grosso, é um ponto, e aí a outra realidade de produtores, né, que não tem esse quadro de colaboradores, até pela realidade local, pelo perfil local, tem a dificuldade de ser a pessoa que realmente bota a mão na massa e tem todas as outras tarefas para serem executadas. É interessante, isso acaba realmente deixando a tecnologia com menos uso do que poderia. E aí você disse, inclusive abriu aqui a tua apresentação, falando entender o porquê das tendências é fundamental para saber se essa nova tecnologia fará ou não sentido para mim, ou para saber se essa nova tecnologia, o porquê ela está daquela maneira. Me fala um pouquinho sobre isso. Essa frase ela é importante da gente discutir, porque quando a gente fala de tendências, o mais importante é inovações, evidente, o mais importante é compreender por que aquela inovação foi desenvolvida.
Se tem uma tecnologia sendo colocada no mercado hoje, é porque o fabricante ou o projetista daquilo, ele entendeu que seria no futuro, ou agora, ou brevemente à frente, a necessidade de uso daquela tecnologia. Então, compreender esse fluxo é o que permite com que, inclusive, o fabricante possa verificar o que no futuro vai ser demandado, e ele não pode esperar o futuro, ele tem que estar no futuro hoje, para que quando ele lançar um equipamento, quando ele lançar uma solução nova, esse timing permita com que ou ele seja o primeiro da fila, ou ele seja uma tecnologia muito melhor do que aquilo que já tem no mercado. Então, isso é uma visão do projetista. Agora, o usuário, ele vem para aquela questão que nós comentamos antes. Será que eu preciso daquilo naquele momento? Ou num planejamento de longo prazo eu não vou precisar disso? E aí, esse tempo me permite, inclusive, capacitar minha equipe para ir treinando a equipe para, olha, logo na frente a gente vai para esse salto. Se a equipe tem a compreensão de etapas de crescimento do uso da tecnologia, ela também já vai se preparando para, no momento que for usar aquilo, conseguir pensar em extrair melhor aquela tecnologia. Pensando nesse ponto que você traz, Thiago, do agricultor pensar se é ou não o momento de adquirir aquela nova tecnologia, quais seriam as perguntinhas básicas que ele tem que se fazer para chegar a essa resposta? Acho que o primeiro que a gente comentou agora há pouquinho é mão de obra. Eu tenho mão de obra para poder utilizar e extrair dessa tecnologia? Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu tenho pós-venda para isso? Na região em que eu estou, aquela tecnologia, ao ser inserida, quem vai me prestar o suporte para ela? Tem competência também para prestar esse suporte? Ou essa tecnologia ela é tão nova que, inclusive, o prestador de serviço ele vai ter dificuldades de me prestar assistência? Então, esses dois pontos, acho que são dois pontos extremamente relevantes da gente discutir. Primeiro, para depois pensar em retorno, para depois pensar em questão custo-benefício, para que a gente comece a planejar um pouco mais à frente. No geral, essa é uma pergunta também que ela vai ser, acredito que, muito relativa à resposta, né? Isso vai variar de caso a caso. Mas, no geral, de quanto em quanto tempo a gente precisa, em tese, substituir ou renovar o nosso parque de máquinas? Essa pergunta é uma pergunta que todo mundo quer a resposta, né? Agora, se a gente pensar assim, eu já tenho a máquina, eu quero descobrir um momento de renovação, aí vai ter que partir para uma análise econômica mesmo para te verificar um ROI disso. Quando é que o retorno começa a não ser mais interessante, a manter uma manutenção, por exemplo, e tu tem uma frota capaz de, num curto prazo, fazer uma diluição do custo de aquisição disso tudo, para que você possa fazer essa substituição. Pegando um cenário aqui do Centro-Oeste, fazer essa substituição é mais fácil, porque tu tem um parque de máquinas maior, então tu consegue diluir isso ao longo de mais tempo, inclusive tu tem mais equipamentos para diluir esse custo, fica mais simplificado. Agora, propriedades menores, como a gente encontra na região Nordeste e Sul, tu tem um parque de máquinas muito menor, muitas vezes a propriedade tem 1 ou 2 tratores. Então tu fazer essa substituição, ela se torna complexa, porque aquele capital, ele tem uma porcentagem relativa ao todo muito grande dentro da propriedade. Então esse tempo ele tem que ser muito mais longo, evidentemente, do que uma situação aqui do Centro-Oeste. Até porque o uso desses equipamentos também nessas regiões são muito distintos. Aqui tu tem, às vezes, 3 turnos trabalhando e o equipamento não para. Assim como tu pega aí a região Sudeste com muita fruticultura, o pessoal dos citros, trator trabalhando 24 horas direto. Então são situações muito distintas e a gente precisa pontuar bem que o Brasil é muito complexo. Pois é, por isso que eu até queria te ouvir falando justamente por conta disso, né? Imaginei que a resposta seria nesse sentido, né? Você tem as realidades diferentes e esse ponto de quanto pesa na composição financeira de determinada propriedade, aquele ativo, aquele bem, realmente é determinante para você decidir o momento certo de fazer a alteração. Hora de falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o cultivo. Assim ganha tempo para aproveitar a janela ideal de plantio e fica tranquilo, porque as sementes foram tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria Syngenta para certificação de qualidade, que, aliás, é considerada a certificação
mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industriais. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais desempenho para quem cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em mais produtividade. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Um ponto interessante que eu achei legal na tua apresentação foi porque a gente estava num auditório aqui com 70 pessoas aproximadamente e você traz uma análise, foi até comentado isso, né? Mais uma vez chegando no porquê das coisas. Então você trouxe lá uma análise da nossa realidade populacional, global, de avanço de produção de cada cultura, né? De avanço de poder econômico, do porquê que o alimento começa a ser demandado mais, porquê que a gente tem que ser mais eficiente, ou seja, oferecer cada vez mais resultado no que diz respeito à produção de alimentos, oferta de alimentos para o mundo, né? E assim sucessivamente. Isso é legal porque você coloca todo mundo na mesma página, né? Acho que isso é muito bacana porque todo mundo começa a entender realmente essa sequência que leva à necessidade de sermos mais eficientes no campo, mais assertivos nas nossas escolhas, né? E, consequentemente, termos resultados melhores no que diz respeito decorrente da eficiência ao resultado produtivo, mas também a nossa sustentabilidade econômica, ambiental e social, evidentemente. Me fala um pouquinho sobre isso, de que maneira isso gera um reflexo nas montadoras, nas fabricantes, nos projetistas para o futuro da maquinária agrícola. Bem, olha só, na verdade a agricultura ela gira porque tu tem um ciclo que vai culminar no quê? No uso fim daquele produto. Então, se eu preciso produzir uma soja, o que eu preciso para produzir soja? Olha, eu preciso solo, e muitas vezes a gente se esquece que esse bem é o mais precioso, e nesse solo eu vou colocar o quê? A semente. Então, a primeira questão é genética. A segunda, para que essa cultura se desenvolva com plenitude, eu tenho que dar a capacidade de fertilizante para ela. Então, vou ter questão de fertilidade de solo envolvida aqui. E todos os processos, eles vão envolver processos que vão além dessa questão agronômica em si. Ela vai envolver uma questão de equipamento, mas principalmente pessoal também. Então, tu tem pessoas em todas as etapas do processo, como todo processo produtivo, processo que vai beneficiar isso ou não, dependendo do uso fim daquela cultura, e depois a parte do consumo. Vou produzir um grão, ele vai ser apenas o grão de consumo. Olha, hoje a gente tem que pensar que o grão ele pode ser um uso tanto para a questão de alimentação animal, quanto para um uso de energético. O que vai permitir esse balanço? Para que lado esse grão vai? Acho que talvez a cana-de-açúcar seja um exemplo muito mais palpável para a gente hoje. Fica sempre aquela discussão, a safra. Agora a safra vai para etanol ou a safra vai para açúcar? Então, esse reflexo a gente tem que pensar que isso vai acontecer nos demais. Não está vendo isso com milho agora, né? Isso está acontecendo com milho. Então, no momento que tu tem essa percepção desse ciclo como um todo, toda parte envolvida, independentemente do ponto que ela está, ela tem que compreender que esse sistema funciona dessa forma. E compreendendo esse sistema, evidentemente, cada um vai extrair o máximo que consegue daquele ponto para entregar soluções que permitam com que ela se mantenha financeiramente. A gente está falando de uma empresa, tem que se tornar financiável para que ela possa extrair mais daquele momento. Perfeito. A gente tem se acostumado a ver lançamentos constantes de maquinários cada vez mais robustos, né, que concentram várias operações, ou mesmo que aumentam, né, são mais linhas e mais linhas de plantio. Essa tendência permanecerá? Não sei até que ponto a gente vai seguir nessa tendência. Acho que num curto prazo a gente vai seguir vendo isso. Evidentemente, tu tem regiões nossas aqui, nacionais, tu pega algumas regiões da América do Norte. Nós temos uma fronteira muito interessante para se começar a discutir um pouco mais a questão da África. A Austrália também é uma realidade muito próxima aqui. Então, talvez sejam ambientes no qual a gente possa ainda discutir. Esqueci a Argentina, evidentemente, também é um player interessante. Mas até que ponto a gente vai conseguir manter isso, essa crescente, né? Evidentemente, o mercado entrega aquilo que quem está no mercado está demandando. No momento que a gente entender que talvez não faz mais sentido
aumentar cada vez mais os equipamentos que eu tenho na minha propriedade, o mercado vai entender isso. Opa, o produtor mudou a sua forma de pensar. No momento que o produtor mudar a sua forma de pensar, é ele que molda o mercado. A agricultura, ela é o motor das inovações. E quem é a agricultura? É o produtor rural. Então, se o produtor rural entender diferente, ele vai moldar essa temática nova e vai conseguir conduzir da forma com que ele pretende conduzir isso. Perfeito. Você trouxe ainda, falando sobre máquinas mais robustas, uma pergunta, eu queria que você fizesse essa mesma reflexão aqui, né? Você perguntou para a plateia, né? Equipamentos maiores equivalem necessariamente a produtividade e custos mais baixos? É uma verdade isso, não é? A gente poderia ser bem perspicaz aqui e dizer que depende, né? Evidentemente, talvez a resposta, né? A resposta mais correta seria o depende. Mas eu gostaria de pontuar alguns pontos que a gente precisa refletir. Produtividade é justamente o quanto que eu consigo extrair em função de determinada situação. Se a gente estiver falando de produtividade de cultura, estou falando, olha, quanto mais eu consigo produzir numa área específica, mais produtivo eu estou sendo. Se a gente pensar em eficiência operacional, olha, quanto mais tempo de máquina operando por hectare ou por tempo, mais produtivo estou sendo. Quanto menos um motor consome de combustível por hectare ou por hora, mais eficiente ele está sendo. Então, será que tudo diz respeito ao tamanho? Não. A gente tem hoje uma discussão muito grande de motor 4 cilindros ou motor 3 cilindros. A gente sabe que do ponto de vista tecnológico, talvez em alguns momentos o 3 consegue ganhar um pouco de eficiência no de 4 cilindros. São pontos que precisam pontuar. Um exemplo aqui um pouco mais abstrato para a gente poder trazer na discussão. Então, eu acredito que a resposta da pergunta, ela, se bem embasada nesses pontos, a gente pode dizer que não. A produtividade ela não vai estar 100% alinhada com a questão de incremento de tamanho. Isso não vai nos permitir isso com 100% de certeza. Perfeito. E aí você trouxe também, Thiago, uns desafios, né, da agricultura mecanizada. Queria que você pontuasse para a gente, né? Você começou falando sobre as limitações, né? Por exemplo, o crescimento das máquinas, já que a gente veio nessa temática aí. Quais seriam os desafios, hein? No quesito do tamanho da máquina, a gente tem vários desafios que a gente precisa pontuar. O primeiro, tu tem um capital muito grande investido sobre um mesmo ativo. Dependendo do nível de tecnologia que tu tem, e se tu tiver um problema com o uso daquele equipamento, daqui a pouco tu tem um ativo inoperante por um longo período, principalmente dependendo aí do nível de contrato que se fez no momento de aquisição desse equipamento, pode estar um pouco emaranhado do ponto de vista jurídico, inclusive para mobilizar a equipe de manutenção, e no qual tu não vai conseguir trabalhar muito com ele durante um tempo. Um problema importante da gente discutir. Um outro ponto importante é justamente a mobilidade desse equipamento entre áreas. Tu sair de uma área para outra se torna um desafio quando tem equipamentos muito grandes, apesar de que a gente tem uma evolução muito grande na compactação de alguns projetos, na questão de transportabilidade, principalmente em semeadoras, evoluiu muito isso. Mas a gente precisa ainda pontuar essa questão um pouquinho de transportabilidade aí também. Até que ponto eu posso crescer sem ter esse impacto? E resgatando um pouco da nossa conversa de antes, se eu melhorar a eficiência daquela máquina menor que eu tenho, será que ela não vai compensar o seu menor tamanho em relação ao de maior? Então são pontos importantes da gente refletir e fazer uma discussão para que esses desafios não sejam desafios, mas sejam apenas estímulos para que a gente melhore o nosso processo. Maravilha. E você trouxe também novas abordagens, né? Mudanças de paradigmas. Fala um pouquinho sobre isso. Bem, nós temos umas mudanças de paradigma muito interessante. Uma visão, anteriormente, era uma visão muito mais focada na construção do equipamento em si, né? E isso, de certa forma, acabava gerando um problema que muitas vezes o equipamento ele não era pensado no seu uso fim, propriamente dito, porque tu não tinha algumas aplicações que permitiam no projeto solucionar. Então, hoje a gente tem soluções muito mais voltadas, primeiro, numa aplicação prática, e a partir dessa aplicação, vamos pensar, por exemplo, cultura, como hortaliças, que tem uma restrição de bitola de trator. Essa é uma restrição de projeto que a cultura está colocando sobre o equipamento. Então, se eu não pensar nessa restrição na hora de projetar esse equipamento, eu não vou conseguir consertar isso depois. Então, essa é a lógica hoje dessa mudança de paradigma, de ter uma visão um pouco mais de cultura, de manejo, e isso ser incorporado no projeto inicialmente para ir pensar na máquina. Então, não máquina é cultura, e sim cultura e máquina. E aí, vamos lá para as tendências, né? O que
já tem observado que vem de novo por aí para deixar quem está nos ouvindo bem aguçado, curioso, né? Vários protótipos aí, você trouxe as fotos, né? A gente não vai ter, as pessoas vão ter que imaginar o que você está falando, mas só para a gente ter um pouquinho de pensamento do que vem pela frente. Bem, como a gente comentou antes, as tendências, as inovações, que no caso são essas aqui, elas são fruto das tendências, né? Então, qual é a tendência? Cada vez mais uma agricultura sustentável. E para que essa agricultura se tornar sustentável, às vezes vai ter que nichar algumas coisas. Então, uma das tendências que a gente tem, que foi uma das últimas etapas da apresentação, foi a parte de combustíveis alternativos. Tem muito essa discussão da substituição do diesel por outro, por exemplo, elétrico. Isso eu acredito que seja um pouco mais de reflexo, mais da parte automotiva sobre nossa situação agrícola do que realmente do uso aplicado. Tem uma situação importante ainda de discutir. Tem vários combustíveis alternativos, o etanol está aí para mostrar isso como uma importante alternativa. O diesel verde, o nosso HVO, é outra alternativa. Tem soluções nesse segmento que estão sendo desenvolvidas. Evidentemente, a eletrificação ela segue sendo como uma grande inovação. E é importante pontuar que tu tem várias formas de usar a eletricidade no sistema. Ela não precisa ser uma fonte única. A gente pode estar trabalhando numa fonte híbrida, tanto um combustível alternativo ou um diesel, associado a um motor elétrico, ou o uso da geração de elétrico no equipamento, principalmente em implementos, isso tem bem corriqueiro já na Europa, o uso de elementos rodantes para gerar eletricidade e ela ser utilizada de alguma forma como tração, por exemplo, nos próprios implementos. Outros dois pontos importantes é a questão de automação e autonomia, que vai ser o futuro que a gente tem aí. A gente ainda está na parte mais de automação, assim, não de autonomia plena ainda dos sistemas, e evidentemente, por fim, a parte de conectividade e digitalização. Nosso grande desafio é tornar os dados úteis. Esse é o nosso desafio hoje. É até um ponto que você cita na apresentação e que a gente bate constantemente, estamos falando sobre isso, é uma geração imensa de informações ou de dados que não se traduzem necessariamente em informações, em ações, né? Então, acho que é essa análise que ainda precisa ser muito melhor trabalhada. Por todas as partes envolvidas, né? Não só pelo fabricante, mas eu acho que aqui é um momento de, como a gente está todo mundo no mesmo barco, a gente precisa, inclusive, trazer feedback para o próprio fabricante. Olha, talvez fazer determinada situação seja mais interessante para o cenário no qual está se colocando aquela plataforma digital ali. Então, todos os envolvidos têm que contribuir, porque o momento é esse. O momento é, as máquinas são hoje geradoras de dados, a gente precisa extrair esses dados, tornar ele informação, e essa informação tem que ser uma informação que seja prática e útil para a gente. E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental para o avanço e a consolidação da nossa cotonicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha, o bate-papo está muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotonicultura por meio da comunicação. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Para contemplar os nossos ouvintes aqui, Thiago, eu queria te pedir que citasse, né, alguns protótipos, alguns exemplos que as pessoas possam, procura no fabricante tal, ou procura em tal lugar, que você vai ver uma imagem. A gente tem falado muito, acho que chama muito a atenção, diante de tudo isso que você falou, evidentemente a questão da automação, né? Acho que é algo que fica no imaginário popular, né? E todo mundo vai pensando nas máquinas executando tarefas cada vez mais independentemente, né? O que a gente tem em teste aí que você está no teu radar? Olha, nós temos, basicamente, eu acho que todos os fabricantes hoje estão com um pezinho nisso, porque é uma tendência eminente, muito pela falta de mão de obra, tanto em quantidade quanto de qualidade também. Então, eu indicaria para o pessoal procurar alguns equipamentos de pulverização, principalmente de atomização na parte de fruticultura. A citricultura hoje demanda muito essa operação, então, evidentemente, é uma área que tem a capacidade de absorver isso com maior facilidade.
Então, procurar equipamentos nessa área aí. Na parte, principalmente, também de preparo do solo, focado em manejos um pouco mais convencionais. Então, a gente vai ter que sair um pouquinho do país para ver um pouco isso, principalmente em manejos na Europa, onde tem a necessidade de mobilizar o solo por culpa de um período muito frio que esse solo estava exposto. Então, tem equipamentos aí, por exemplo, a Kuhn tem desenvolvido algumas soluções interessantes nesse segmento, então vale a pena dar uma pesquisada. Então, a gente precisa ver qual é a necessidade do mercado e aí a gente consegue identificar nessas necessidades tecnologias que estão um pouco mais avançadas. Tecnologia de aplicação, preparo do solo e semeadura são hoje as principais que a gente consegue pontuar aí. Maravilha. Então, num futuro aí, muito provavelmente próximo, a gente deve ter, então, máquinas utilizando-se mais de energias renováveis ou de energia elétrica, né, híbrido, que seja, como você disse, autônomas, máquinas mais autônomas, máquinas que geram dados e informações talvez muito mais concretas, né, e não necessariamente máquinas muito robustas em termos de tamanho, né, você falou muito da relação com a cultura, então podemos ter aí máquinas cada vez mais focadas em culturas específicas. Sem dúvida, uma adaptação muito mais para essas situações. Se a gente for pensar, pega uma soja, por exemplo, qual o uso fim dessa soja? É grão ou é semente? Opa, se é semente, tem uma situação muito mais distinta, a máquina tem que se adaptar muito mais para o grão do que se fosse para um uso de alimentação. Se eu causar algum dano nesse grão, eu vou ter vigor, eu vou ter germinação no teor que eu preciso. Então, esses pontos são extremamente relevantes e somente com o uso de automação, machine learning que a gente tem aí, para conseguir adaptar, por exemplo, uma colhedora. Ou as regulagens que ela vai ter que dar em função do volume de produto que vai entrando nela, se esse uso fim dessa cultura é semente. O que ela vai ter que se adaptar? Então são coisas que ela precisa coletar esse dado, analisar esse dado e ao mesmo tempo gerar a própria regulagem e fazer essa regulagem. Maravilha. Antes da gente caminhar para a reta final aqui, Thiago, queria que você reforçasse um ponto, né, que eu acho que fica muito claro aqui para quem está nos ouvindo, né? A gente tem todas essas tendências, as inovações que estão por vir, conforme a análise que você disse, mas é fundamental que a gente olhe para dentro da fazenda, né, e busque extrair de fato o máximo daquela tecnologia que a gente já tem disponível dentro de casa. Exatamente. Invista nas pessoas, as pessoas são a chave do sucesso, a tecnologia está aí para apoiar isso. Então, evidentemente, se a gente tiver tecnologia e não tiver pessoas, a gente não consegue fazer nada. Então, invista em pessoas, essa é a chave do sucesso, essa vai seguir sendo tendência, essa vai seguir sendo inovação, não vai mudar isso. A gente precisa investir mais em pessoas e o conhecimento muitas vezes mais básico, aquele que é o porquê que as coisas acontecem, o compreender isso permite extrair mais da máquina. Estou falando de uma grande inovação, então talvez o básico não seja tão relevante. Não, ele é relevante, seguirá sendo relevante e no momento que eu conhecer com plenitude esse básico, eu consigo extrair mais da máquina. Maravilha, cara. E não deixaremos de falar também sobre o livro que você lançou, né? Que é um manual que preenche uma lacuna de décadas aí na área de mecanização. Fala um pouquinho sobre esse manual. Maravilha. O manual foi lançado na AgriShow desse ano. Ele é um material no qual eu sou um dos editores, lá na Federal de Santa Maria. O professor Roverson, da Unesp de Jaboticabal, é outro editor do livro. E o professor Lucas Gigel, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, é o terceiro editor desse livro. Esse livro ele foi escrito por várias mãos. A gente tem, ao total do projeto, que esse foi o primeiro degrau do projeto, são 22 professores ao total envolvidos nisso, para que a gente pudesse, evidentemente, solucionar essa problemática aí. Tanto tempo sem material técnico de qualidade que a gente pudesse usar na sala de aula, que aqui as propriedades pudessem ter um material desse na sua sede para uma consulta, os próprios fabricantes poderem utilizar isso aí como uma base de projeto, uma base de entendimento de funcionamento dos equipamentos, nos incomodava muito. Então nós três decidimos juntar esse grupo, buscar parceiros para isso, e nisso a gente contou com a Indústria Brasileira de Máquinas Agrícolas. Então o grande apoiador desse projeto é a Indústria Brasileira de Máquinas Agrícolas, no qual a gente conseguiu fazer o lançamento do volume 1 desse livro, um volume dedicado à parte introdutória, à parte do motor, a parte de tratores, implementos, a parte de rodados nesse volume 1. E aí, ano que vem, já adiantando aqui, nós vamos fazer o lançamento do volume 2, que é uma sequência de exemplares dedicado exclusivamente à parte de colheita, então colheita aí de diversas culturas diferentes, e ao final desse segundo volume, a parte de plataformas e de gestão de dados. E é um manual grande, pessoal. A gente viu aqui, tem informação
técnica, com muita orientação ali e que serve também para o dia a dia da fazenda, como você deixou bem claro, né? Ou seja, serve para a sala de aula para contemplar essa lacuna e serve também para ser utilizada como um guia ali dentro da propriedade rural, que é fundamental, né? A gente tem uma renovação constante de mão de obra, é mais uma ferramenta aí para ter dentro de casa. Sem dúvida. A gente, quando começou a construção do projeto, nós como professores acreditávamos que a lacuna e a problemática ela atingia apenas a gente na sala de aula. E quando a gente sentou com os parceiros, a gente percebeu que não, que era uma problemática que atingia todo mundo do setor. Então a gente construiu esse livro a várias mãos, tanto a indústria nos apoiando com toda a bagagem técnica do conhecimento deles, quanto a academia, com toda a parte também de pesquisa, de inovação e de construção desse material, permitiu que a gente atendesse vários públicos. Quem quiser buscar esse livro, quiser ter acesso, qual o caminho, onde que encontra disponível? Esse livro está sendo publicado pela editora FUNEP, então é só acessar FUNEP, F-U-N-E-P, na editora dela vocês conseguem fazer aquisição desse livro. Procurando então Manual de Máquinas Agrícolas, né? Volume 1. Volume 1, maravilha. Tiago, a gente vai para a reta final aqui e a gente tem 3 perguntinhas tradicionais do podcast. Você não vai escapar, evidentemente, né? Afinal de contas, você também entra no hall das pessoas que participaram aqui, né? Trazendo informação sobre o agro, né? E ligada ao agro. Primeiramente, qual a pergunta que você, Thiago Franceto, espera ter que responder um dia que não te fizeram ainda? Aquela pergunta, só, pô, depois de me perguntar isso, que a resposta seria por esse caminho aqui. Olha, patrão, sabe, isso por ser professor, a gente não espera a pergunta. Às vezes a gente é surpreendido por algumas, mas acho que a vivência acaba nos ensinando a respondê-las. Então, não tenho pergunta. Pode ser aquela pergunta lá no futuro. Você tá, pô, queria que alguém me perguntasse isso, que a resposta seria por esse caminho. Essa eu não esperava que eu receberia, sabe? De buscar uma pergunta que eu receberia. Talvez se eu mudasse de profissão. Porque eu sou tão apaixonado por ser professor e compartilhar conhecimento e tentar mostrar o porquê que as coisas acontecem e depois mostrar algumas coisas, que talvez essa seja uma pergunta que eu não esperaria. Por que mudar de profissão? Algo nesse sentido, sim, que remeteria a se eu tenho interesse, por exemplo, de mudar a minha profissão. Hoje a resposta... Hoje seria não. Não, maravilha, maravilha. Passou, tá bom. Foi aceitou pela regra do programa, o Franceto. A segunda é mais tranquilo, cara, uma curiosidade sobre você. Curiosidade sobre mim? Sou gremista. Tá na reta final do Brasileiro aí. Tô sofrendo um pouco. Tá sofrendo um pouquinho, né? Maravilha, tá bom. Isso aí lá no Sul não tem jeito. Tem outros times, mas tem que ser o Colorado. Isso aí é um ou outro. É um ou outro, né? Não, tem o Juventude, tem os demais, mas não tem jeito, né? Quer ver pro Mato Grosso que tá sempre entre um e o outro. E agora a terceira, o pessoal quiser entrar em contato contigo, qual é o caminho? Está nas redes sociais, procura na universidade, qual que é o caminho aí pro pessoal que quiser trocar uma ideia com você, falar sobre esse tema tão bacana? Ótimo. Estou nas redes sociais, tanto LinkedIn quanto Instagram, publicações diárias sobre tendências e inovações em máquinas agrícolas. Então, quem quiser participar desse momento de troca, todos os dias, normalmente no final do dia, depende um pouco da agenda, mas normalmente no final do dia a gente faz a publicação diária disso. Acompanha também um pouco do que a gente faz. Então, me procurem nas redes sociais, Thiago Franceto, vocês vão me achar sem dúvida. É isso aí, Thiago sem o H, né? Thiago normal e o Franceto com 2 T's. Isso, C. 2 T's e C. Maravilha, então. Thiago, te agradeço, cara, pela participação aqui, um bate-papo que trouxe uma luz aí sobre esse tema tão bacana que é a mecanização, né? E acho que traz um recado muito importante, né? Primeiramente, olhar para dentro de casa, olhar para dentro da propriedade, extrair o máximo que ela pode, ou trabalhar para extrair o máximo do que você já tem dentro do que você adquiriu. E aí, a partir daí, passar a olhar cada vez mais para as novas tendências ou para as novidades que virão aí, que vem todo ano, né? Todo ano a gente tem lançamento. O Brasil é referência nessa área também, né? Está como vitrine do mundo nessa área, então esse é o caminho. Obrigado pela participação aqui. Eu agradeço, patrão, pelo espaço. O momento foi incrível da gente discutir. Espero que tenha contribuído. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.